Olá! Em situações em que a ordem pública é afetada no combate à violência, ao tráfico de drogas e até na segurança das fronteiras, muitas vezes a polícia local precisa de reforços e a Força Nacional entra em ação. Mas quais são os limites, as condições e as regras para a atuação deste grupo? Para responder estas e outras perguntas, hoje vamos conversar com o professor e pesquisador em segurança pública, Nelson Gonçalves, e com a secretária nacional de segurança pública, Regina Micchi. Antes de iniciar a entrevista, vamos acompanhar uma reportagem. A Força Nacional de Segurança Pública, criada em 2004, é um agrupamento de polícia da União que assume o papel da Polícia Militar sempre que a ordem pública é posta em xeque. Ela é composta por integrantes da polícia que se destacaram em seus estados e na Polícia Federal. Qualquer unidade federativa pode solicitar a presença da força junto ao Ministério da Justiça e, para contar com o efetivo, o pedido deve ser feito pelo próprio governador do estado. A força tem atuado em diversas situações em diferentes partes do país. Em 2007, o governador do Rio de Janeiro solicitou sua presença para atuar no combate ao tráfico de drogas. Recentemente, o governador de Santa Catarina recebeu a ajuda da força para intensificar controle nos presídios daquele estado. Bom, secretária, o que é a Força Nacional? Na realidade, a Força Nacional é um programa federativo de cooperação entre entes federados, e esses policiais que a compõem são policiais dos estados, das unidades federadas. Nós temos esses policiais por determinado período aqui, um ano e pouco. Eles passam por uma capacitação, o que nós chamamos de instrução de nivelamento, trocam experiências e, a partir daí, fazem parte de um cadastro que, a qualquer momento, dependendo da especificidade da operação, eles podem ser mobilizados. Agora, são policiais militares dos estados? Quem são as pessoas que compõem essa força? Inicialmente, eram só policiais militares. Depois, houve a necessidade da expansão disso para policiais civis, bombeiros e peritos. Então, hoje a força é composta por todas essas instituições. Agora, professor, essa Força Nacional é um contingente relativamente novo dentro da estrutura de segurança pública. Por que ela foi criada? Bom, a verdade de fato, ela é nova mesmo, né? Ela é criada o programa é criado em 2007, com a Lei 11.473, e a partir daí ela vem sofrendo evolução em função das demandas que as crises na segurança pública no Brasil têm apresentado. Na verdade, a força ela vem suprir certas lacunas que os estados às vezes percebem e com a indisponibilidade imediata de recursos, lançam mão dessa possibilidade que foi criada pelo programa. Então, uma vez tendo acesso a essa possibilidade, os estados solicitam, né, a atuação da força, procurando suprir ou apoiar as forças policiais locais. Por isso, como a secretária mesmo disse, a necessidade de compô-la com as diferentes especialidades que você tem nas organizações de segurança pública brasileiras. Até porque cada estado tem uma necessidade diferente do outro. Agora, secretária, existe a possibilidade de intervenção por meio do governo federal em algum estado, em algum momento de crise, e isso usar a Força Nacional? Veja bem, quando nós falamos em intervenção, normalmente nós falamos em forças armadas, não em Força Nacional. A Força Nacional, ela não vai em intervenção, pelo contrário, ela é requerida pela autoridade maior da unidade federada, né? Já houve operações em que nós nos submetemos às Forças Armadas por conta da Lei de Garantia e Ordem, né? Nós tivemos isso mais especificamente nas greves das polícias militares de Maranhão, Rondônia, Ceará e Bahia. Então, ficamos, né, num sistema de GLO, que chamamos, e sob o comando das Forças Armadas no local, nesses estados. E quando o estado requisita a força ao governo federal, é feita uma avaliação por parte do Ministério da Justiça se é necessário realmente ou não? E quais são os critérios, secretária, que vocês avaliam que o estado está vivendo e sim, podemos conceder a Força Nacional?
Normalmente, é um termo de cooperação. Sendo termo de cooperação, nós sentamos junto com o secretário de Estado de Segurança Pública, fazemos uma análise inclusive do quantitativo desses homens que irão atuar, das necessidades específicas, pontuamos indicadores para a efetividade daquele momento, para que a gente possa avaliar, até mesmo porque esse pedido é feito por 3 meses, ele é normalmente solicitado novamente, né, e nós fazemos essa avaliação periódica. Fato concreto é que todas as vezes em que o Estado nos solicitou, nós nunca negamos esse auxílio, porque sabemos que os estados todos têm defasagem de efetivo, todos têm necessidades hoje de aporte em novas técnicas, novos equipamentos, e que a Força Nacional tem feito também este papel, trabalhando com a polícia local de disseminar novos conhecimentos e levar a essas polícias equipamentos diferenciados para novas atividades policiais. E por quanto tempo essa força pode ficar no Estado? Até qual limite? Nós temos permanecido nos estados dependendo dessa equação, né? Da disponibilidade e da necessidade. Então, fazemos essa avaliação periódica. Tem alguns estados em que nós entramos à contenção da crise e saímos, né? Bahia, por exemplo, na greve, nós ficamos o tempo necessário para que a greve, as coisas voltassem à normalidade fora da greve. Maranhão, a mesma coisa. Tem outros locais em que a presença é mais constante. Fronteiras, as áreas indígenas, né, são áreas da União e que nós, na realidade, os índios têm onde podem ficar naquela terra, não é da propriedade da União, e nós, então, temos que tomar conta dessas terras. Seria da Polícia Federal. A Polícia Federal também não tem um contingente suficiente para isso, então nós ficamos junto com a Polícia Federal nessas áreas. Então, nessas áreas indígenas já tem a força há mais de ano. Não tem previsão legal, então, de limite de tempo, né? Do policial dentro da força, sim. Por 2 anos. Uhum. Mas uso da força, não. E, professor, qual a avaliação, então, do senhor, enquanto pesquisador, desse tempo de uso da força? Esse período que a força costuma ficar em ação em alguns estados é suficiente para resolver o problema ou é paliativo? Na verdade, isso vai depender muito do tipo de crise que está instalada. Vamos dizer assim, a experiência talvez mais recente aqui no Distrito Federal é o caso do entorno, do emprego da força no entorno. Nós tivemos momentos em que a permanência da força produziu um resultado imediato, que era o esperado, era o que se objetivava. Um choque de segurança. Mas com a retirada da força por uma questão legal e o não investimento do Estado na continuidade daquelas operações de prevenção e de investigação, acabou por fazer retornar a situação status quo antes, né? Então, o que acontece? A força produz resultados interessantes, por isso tem sido empregada com bastante sucesso em várias ocasiões, mas como a atuação dela é episódica, aqueles que recebem o apoio da força, aqueles estados que recebem o apoio da força, precisam ter em conta que a continuidade vai depender do próprio Estado. E aí é onde nós costumamos perceber um gap muito complicado, porque o Estado não vai adiante, não tem ido adiante com essa atividade de prevenção e de investigação. O que nós temos tentado junto aos entes federados é uma matriz de responsabilidade, na qual a União leva, sim, esse contingente, mas o Estado tem por obrigação de promover concurso, nós ajudamos a capacitar, ajudamos sem problema nenhum em equipamentos, induzimos a política dentro daquilo que nós temos como prioritário, mas a necessidade do Estado assumir a segurança dentro da sua competência. Tem uma contrapartida para a concessão da força. Olha, eu acho que assim, o maior exemplo disso tem sido Alagoas, professor. Nós fomos para Alagoas, fizemos um colóquio. Dentro desse colóquio, tiramos uma carta de intenção. O governo local se comprometeu
Depois de superada essa fase, voltamos ao Estado, fizemos uma matriz de responsabilidade, estamos trabalhando há 5 meses lá, já promoveram um concurso, já estão em formação desses policiais e a Força ficará o tempo necessário para esta transição. É esse o nosso papel. Né? O papel é de levar novas tecnologias, levar nova capacitação, mas, sobretudo, preparar o Estado para assumir aquilo que é competência primária do Estado. Claro, claro. Desse sentido, acho que é importante salientar que muitas das vezes o Estado coloca sob a responsabilidade da Força Nacional, que está ali representando a União nesse processo de apoio, para a redução das taxas de crime, para a redução dos problemas que essa região tem, sem levar em conta de que nós estamos diante não de um problema policial, mas sim de um problema de segurança pública, e que vai muito mais além do que simplesmente você empregar uma força policial, local ou em apoio, para atender às questões da região. Mais uma vez, eu cito o exemplo do entorno do Distrito Federal, em que nós sabemos que regularmente temos empregado recursos policiais para resolver um problema que vai muito além disso, e que não se percebe a continuidade dos trabalhos dos estados limítrofes, no sentido de criar medidas de segurança pública, e nós estamos falando de medidas econômicas, sociais, educacionais, enfim, todas essas, que possam ajudar a reduzir essas taxas de uma maneira duradoura. Quer dizer, os estados deveriam aproveitar o momento de mais tranquilidade quando a força chega para se organizar e promover políticas públicas, quer dizer, até mais vontade política do que qualquer outra coisa, aproveitando esse momento. Certamente. Esse é o papel, né? Na medida em que nós não estamos em intervenção, não existe uma intervenção, existe um termo de cooperação. E se é cooperação, é que tem que ser superada em conjunto uma crise para que prevaleça, né, a Constituição Federal. O Estado-membro toma conta da sua segurança. E, quando isso se divisa entre Estados, aí faz necessário realmente a União intervir, sem problema nenhum, né? E estamos prontos para isso, mas não para substituir. Tá certo, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais um fórum. Não saia daí. Estamos de volta ao Fórum e o tema do programa de hoje é a Força Nacional. Bom, nós estamos falando sobre a atuação da Força e me surgiu uma dúvida, a Força Nacional pode conduzir inquéritos? Na realidade, nós, quando estamos dentro de um Estado, estamos sob as ordens das autoridades locais. O que fazemos é apoiar as autoridades locais. Então, nós fazemos todas as peças de inquérito sem qualquer problema, fazemos perícia e sob o comando da autoridade competente dentro do Estado. Competente não é quem quer, é quem tem a competência. Fato concreto é que temos atuado neste campo e um dos grandes gargalos da segurança pública no país, sem dúvida nenhuma, é a investigação, né? É um inquérito bem conduzido e o fluxo disso ao Poder Judiciário. E neste campo, em Alagoas, nós temos obtido muito sucesso com a Força Nacional e com a Polícia Local. Professor, o senhor acha que essa subordinação total ao comando do Estado, ela, em alguns casos, ela chega a ser não eficiente para o objetivo da força? Quer dizer, algum uso da força de forma não eficiente por parte do Estado? Bom, na verdade eu não vejo desse modo. Em primeiro lugar, não há uma subordinação, há um apoio. O que ocorre é o seguinte, que as unidades que são mobilizadas da força estão atuando em determinados estados da federação, ela tem coordenação própria, e estão em apoio às autoridades locais.
O que significa dizer que existe a possibilidade de essa unidade da força estar o mais distante possível de questões políticas locais. Então, essa é uma possibilidade. É claro que tudo isso vai depender muito da própria coordenação da força local em não se envolver com essas questões. Mas aí é um problema de gestão que precisa ser questionado. É pontual. Exatamente, é pontual. Mas a estrutura com que foi criado o programa, ele evidentemente pode estar atendendo a questões políticas, as próprias crises que se estabelecem na segurança pública têm, em alguma medida, natureza política, por isso o governador solicita esse apoio, mas não necessariamente, e eu diria invariavelmente, não se percebe o envolvimento da estrutura da força que está em apoio com as questões locais. Acho que tem 2 pontos a salientar nesse. Primeiro, que nós não somos fornecedores de polícia, e sim indutores de política. Exato. Né? E esta política, ela é a política pública de segurança e não a política partidária. Então, acho que esses 2 pontos são cruciais. Na formação da própria Força Nacional, eles já têm isso como muito claro e os nossos comandantes locais sabem disso. Então, acho que nós não tivemos problema com política partidária e nem influência política da força em momento nenhum, nem uso político da força em lugar nenhum. Até porque seria uma incoerência, já que a força ela é constituída de indivíduos que vêm dos diferentes estados. Sob a autorização das autoridades competentes desses estados e que, em princípio, é algo que tende a ser suprapartidário. E, professor, eu acho que a riqueza da força está nisso. Nós temos 27 unidades federadas no país, totalmente diferente uma da outra. A atividade policial desempenhada em cada estado ela é diferente. Quando nós trazemos esses policiais para cá, cada um vem já com 5 anos de sua experiência e trocam experiências dos seus locais. Então, nós temos policiais do sul do país trabalhando na Caatinga da Bahia, né? Nós temos policiais de Rondônia trabalhando em Alagoas. Essa diversidade deste país torna o policial um ente mais completo depois de passar pela força, sem dúvida nenhuma. Eu diria até mais comprometido com o processo de desenvolvimento do seu país e da sua região. É uma outra forma de levarmos uma capacitação dentro dos estados. Sim, volta o policial como multiplicador dentro do seu estado, né? E a rotatividade também de 2 anos, ela dá oportunidade de trazermos mais policiais para esse novo horizonte, esse novo perfil. Eu tenho comigo que é uma experiência riquíssima. E outra coisa, eles encurtam burocracias. Quando um policial liga para o Estado, ele não está falando com qualquer pessoa, ele está falando com alguém que trabalhou com ele. Então, a gente encurta um pouco essas burocracias nos Estados-membros. Bom, está falando de estados federativos, falando de força da União. E o custo dessa força? Quem é que paga o custo dessa força? Na realidade, a União arca com o custo das diárias do policial enquanto estão conosco. Nós temos feito, junto aos estados, dentro das matrizes de responsabilidade, alguns acordos onde o Estado arca com manutenção de viaturas, equipamentos, e também o Estado recebe da União, depois de deixar o seu policial um tempo aqui conosco, o que chamamos de legado. Então, ele recebe equipamentos aos quais o policial foi treinado para que esta seja uma indução da política no local. O efetivo hoje está em quanto? Nós estamos mobilizados 1.500 homens e a mobilizar, nós temos um cadastro com 18 mil, né? Já fizemos aí uma passagem de vários policiais, mas mobilizados hoje 1.500 homens e mulheres também. Na verdade, eu gostaria de fazer um comentário sobre a questão que a secretária tratou anteriormente. Acho que a grande questão que precisa ser resolvida nessa relação União e Estados é exatamente o problema da gestão e da responsabilização pela manutenção desse processo, né? Historicamente, a gente tem visto que os estados, perdoe-me o termo, mas em alguns casos fazendo corpo mole
para arcar com a responsabilidade, mesmo sendo esse o Estado requisitante. Porque é só dessa forma que acontece. A força, em princípio, só atua mediante a solicitação do Estado. Ora, se eu sou solicitante, eu necessariamente tenho que arcar com parte dessa responsabilidade. E isso, historicamente, a gente tem percebido que há, às vezes, uma dificuldade enorme da União em fazer com que essas responsabilidades sejam assumidas na medida das suas proporções. Então, acho que esse problema o Ministério da Justiça e a União como um todo tem que resolver de uma vez por todas, seja pelo instrumento que for, de modo que o Estado não só requisite a força por questões pontuais e avaliadas talvez como desnecessárias, né? E também, quando o faça, saiba que vai estar fazendo, ou vai estar assumindo uma responsabilidade que vai ter que caber dentro do seu orçamento. Claro. Então, isso é fundamental. E me parece que esse problema é um problema que ainda está por ser pacificado de uma vez por todas. A partir de 2011, nós, até mesmo em conversa com o atual ministro José Eduardo Martins Cardoso, nós levamos a ele essa preocupação, né, e de também temos fixado matriz de responsabilidade a partir de pedidos e a partir de termos de cooperação. Nós entendemos que o Estado Federado, ele tem, né, cada um a sua responsabilidade, inclusive orçamentária, né? Sabemos também que o orçamento da segurança pública, e aí, professor, eu acho que é um dos maiores problemas que nós encontramos hoje, como deixar uma política de Estado se não temos o financiamento dessa política. Né? Então, eu acho que a parte dos problemas que encontramos na área da segurança pública se diz respeito a isso. Nós precisamos buscar o financiamento dessa política. A política tem que ter continuidade e tem que ter uma política de Estado. Nós não podemos mais admitir que a segurança pública não esteja no tripé saúde, educação e segurança pública. Né? Então, nós precisamos buscar esse financiamento. E já que não existe esse financiamento próprio, os estados também sofrem com isso. 60%, 70% da folha de pagamento dos estados, do orçamento, se diz respeito à folha de pagamento. O custeio dos equipamentos de segurança pública são altos. Fazer segurança pública não é barato, não é uma política barata. Então, esse financiamento é importantíssimo. Enquanto isso não vem, nós dividimos as responsabilidades, inclusive orçamentárias. Bom, eu queria tocar num assunto, talvez seja polêmico para alguns, mas acho que para os senhores não, mas que há algumas pessoas que defendem que a Força Nacional seria inconstitucional. E aí essas pessoas mencionam, esses artigos mencionam que a criação da Força Nacional fere o artigo 144 da Constituição, que é o artigo que determina as entidades responsáveis pela segurança pública. Existe essa polêmica? Bom, na verdade existe. Na verdade a polêmica existe. Até porque senão nós não estaríamos tratando disso aqui, na verdade. A polêmica existe. Agora, eu particularmente defendo a não existência dessa inconstitucionalidade, primeiro, porque a Força Nacional não é uma instituição policial. Ela é um programa realizado a partir da cooperação entre os entes federados. Então, e todos os indivíduos que estão envolvidos nesse processo, autoridades políticas, autoridades executivas e autoridades policiais, são autoridades legítimas para estarem exercendo as atividades que a Força Nacional exerce nos estados. Primeiro ponto. Segundo ponto, o programa é acionado na medida em que haja uma requisição, um pedido de cooperação do Estado que sente essa necessidade, pelo seu mais legítimo ente, que é o governador. Então, o governador solicita o apoio da Força Nacional. Ora, se nós estamos trabalhando com profissionais legítimos, né, a partir de acordos que são celebrados por autoridades legítimas, onde está a inconstitucionalidade? Eu realmente não consigo enxergá-la. Mesmo porque o artigo 144 ele é taxativo na instituição das polícias, né? Sendo um programa formado pelas polícias que estão no artigo 144, né, para além do que a nossa federação permite termos de cooperação entre unidades federadas. Sim. Isso é um termo de cooperação. Claro. Né? Às vezes entre dois estados e a União, às vezes entre a União e o Estado federado, que não existe inconstitucionalidade de forma nenhuma. Bom,
Agradeço a presença dos senhores aqui no fórum. E termina mais um fórum. Eu quero agradecer a participação do professor e pesquisador em segurança pública, Nelson Gonçalves, e da secretária nacional de segurança pública, Regina Micchi. E aí você pode rever esse programa na página da TV Justiça. O endereço é o www.tvjustiça.jus.br. Envie também sua sugestão para o programa. O e-mail é o fórum@stf.jus.br. Semana que vem tem mais. Até lá!